Imagine receber todo mês um valor extra na sua conta, como se fosse um aluguel, mas sem nunca ter comprado um apartamento, sem ter se preocupado com escritura, reforma, inquilino ou qualquer burocracia. Parece bom demais para ser verdade? Pois é exatamente isso que os fundos imobiliários, os famosos FIIs, oferecem para quem decide investir com inteligência. Hoje, eu vou te mostrar como funciona esse universo, porque cada vez mais brasileiros estão descobrindo essa alternativa e o que você precisa saber antes de começar. Fica comigo até o final, porque aqui você vai aprender a investir em imóveis, sem nunca comprar um imóvel. Antes de qualquer coisa, é importante entender o conceito. Um fundo imobiliário é como um condomínio de investidores. Você e milhares de outras pessoas colocam dinheiro em um fundo, que é administrado por uma gestora, e esse fundo aplica em ativos ligados ao mercado imobiliário. Esses ativos podem ser prédios comerciais, galpões logísticos, shoppings, hospitais, agências bancárias e até mesmo títulos de dívida do setor imobiliário. E o melhor, todo mês, a maior parte da renda que esses ativos geram é distribuída aos cotistas na forma de dividendos. É como se você tivesse uma pequena fração de vários imóveis, sem se preocupar com gestão, manutenção ou risco de calote direto do inquilino. Os FIIs podem ser divididos basicamente em 3 grandes grupos. O primeiro são os fundos de tijolo, que investem em imóveis físicos. Por exemplo, um fundo que tem participação em shopping centers ou galpões de empresas como Amazon e Mercado Livre. Se esses inquilinos pagam o aluguel, você recebe a sua parte proporcional. O segundo grupo são os fundos de papel, que investem em títulos de renda fixa ligados ao setor imobiliário, como os CRIs, Certificados de Recebíveis Imobiliários. Aqui, o rendimento vem de juros, muitas vezes atrelados à inflação. Já o terceiro grupo são os fundos híbridos, que misturam imóveis físicos a títulos de dívida, oferecendo diversificação dentro de um mesmo fundo. Um dos grandes atrativos dos FIIs são os dividendos mensais. Diferente das ações que podem pagar dividendos de forma irregular, nos fundos imobiliários há uma obrigação legal de distribuir pelo menos 95% do lucro líquido aos cotistas. Isso significa que praticamente todo mês você vai receber alguma coisa. É claro que esse valor pode variar, mas existe uma previsibilidade maior. Muita gente usa esses dividendos como uma renda extra, e alguns até conseguem viver apenas disso, construindo uma carteira bem diversificada e robusta ao longo dos anos. Mas não se engane, os fundos imobiliários não são isentos de riscos. O primeiro é a vacância, que nada mais é do que o imóvel ficar vazio, sem inquilino. Se isso acontece, o fundo deixa de receber o aluguel e os dividendos podem cair. O segundo risco é a inadimplência, ou seja, quando o inquilino não paga o aluguel. Além disso, temos o risco de mercado. Como as cotas dos FIIs são negociadas na Bolsa de Valores, o preço pode subir ou cair de acordo com oferta e demanda, com os juros da economia e até mesmo com expectativas futuras. Isso significa que o valor da sua cota pode desvalorizar, mesmo que o fundo continue pagando dividendos. Outra questão importante é a tributação. Os dividendos pagos pelos fundos imobiliários para pessoas físicas são isentos de imposto de renda. Isso é um grande atrativo, porque significa que o valor que cai na sua conta já é líquido. No entanto, se você vender suas cotas com lucro, terá que pagar 20% de imposto sobre o ganho de capital. É importante ter isso em mente para planejar suas movimentações. E quais seriam as vantagens dos FIIs em relação a comprar um imóvel físico? Bom, a lista é longa. Primeiro, a acessibilidade. Com poucos reais, você já pode comprar cotas de um fundo. Não precisa desembolsar centenas de milhares para adquirir um apartamento. Segundo, a liquidez.
Se você quiser vender suas cotas, basta colocá-las à venda na bolsa, sem enfrentar meses de espera para encontrar comprador. Terceiro, a diversificação. Você pode ter frações de vários imóveis em diferentes regiões e setores, reduzindo riscos. E, claro, a praticidade. Nada de dor de cabeça com reformas, contratos, escritura, impostos de cartório ou problemas com inquilinos. Agora, vale ressaltar também que nem tudo são flores. Os FIIs não contam com a proteção do FGC, o Fundo Garantidor de Créditos, como acontece em alguns investimentos de renda fixa. Isso significa que se algo der errado com a gestão ou com os ativos, você pode perder dinheiro. Além disso, o desempenho dos fundos depende diretamente do mercado imobiliário e da economia do país. Em momentos de crise, é possível ver tanto os aluguéis quanto o valor das cotas caírem. Por isso, antes de investir, é fundamental analisar bem o fundo. Veja o histórico de dividendos pagos, a qualidade dos imóveis, a taxa de vacância, quem são os inquilinos, qual é a gestão e quais são as perspectivas para o setor. Existem fundos muito sólidos, com imóveis alugados para grandes empresas que oferecem segurança e previsibilidade. Mas também existem fundos mais arriscados, que podem render muito em alguns momentos e pouco em outros. Se você está começando agora, uma boa estratégia é diversificar entre diferentes tipos de fundos. Combine fundos de tijolo com fundos de papel, por exemplo, para equilibrar dividendos mais previsíveis com a valorização potencial dos imóveis. Outra dica é investir aos poucos, comprando cotas regularmente, em vez de colocar todo o dinheiro de uma vez só. Assim, você reduz o impacto das oscilações do mercado. No fim das contas, os fundos imobiliários são uma das formas mais inteligentes de participar do mercado imobiliário brasileiro, sem toda a burocracia que um imóvel físico traz. Eles oferecem dividendos mensais isentos de imposto, acessibilidade para qualquer bolso e a possibilidade de diversificação com praticidade e liquidez. Claro, tem riscos, mas com estudo, paciência e boa análise, podem se tornar uma peça fundamental na sua estratégia de investimentos. E aí ficou claro como é possível viver de aluguel sem nunca ter comprado um imóvel? Os FIIs são uma verdadeira ponte entre a renda fixa e a renda variável, trazendo o melhor dos dois mundos: previsibilidade nos rendimentos e valorização de longo prazo. Se você está pensando em investir para ter uma renda extra e proteger seu patrimônio, essa pode ser uma das opções mais interessantes.